Olá, pessoal! Hoje eu vou iniciar esse vídeo aqui com uma pergunta para você. Acredito que seja uma pergunta que nos atravessa, né? Que já nos atravessou bastante até agora e ainda vai nos atravessar muito, que é quem somos nós, né? Quem nós somos? Quem é você? Quem sou eu? Né? Esse eu, esse pronome pessoal, tão pessoal, e que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia, seja verbalmente, seja na nossa reflexão sobre quem nós somos, né? Então, se eu fosse pedir para que vocês escrevessem ou desenhassem algo que remetesse a esse eu, né? O que viria à sua mente, o que se traduziria em forma de expressão, né? O que iria se expressar a partir dessa palavra, esse eu. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, utilizando um conceito da Gestalt, que é o self, a partir dessa visão gestáltica de self, e vamos construindo aí a nossa narrativa juntos, né, através desse diálogo. Esse eu sempre foi um questionamento, né, para a psicologia. A psicologia sempre buscou traduzir, descrever, pensar, refletir acerca desse eu. E não é só a psicologia, né? Muitas outras ciências, a filosofia, tenta descrever quem é esse eu. E aí, a Gestalt, ela tem a sua visão de homem, né? Ela tem essa visão de humano, ela tem essa sua visão de eu. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre self. Self em Gestalt terapia. Inicialmente, eu vou trazer aqui um trechinho que eu estava escrevendo na leitura, que eu fiz a partir com alguns contatos bibliográficos. E aí eu vou ler e depois a gente vai acompanhando, tentando trazer, né, esse sentido do que seria self para Gestalt terapia. Self não é uma entidade, uma substância e tampouco a imagem que seu espelho reflete. Self é unidade, interação, movimento na fronteira, no encontro entre você e mundo. Self são funções e possui sua própria elasticidade e flexibilidade na dinâmica do existir humano. Self implica campo e pode ser visto como essas conexões de contato que fazemos no momento. Mas somos essas constantes reformulações de momentos. Então, self também é instante. Self é a minha unicidade enquanto existência e, ao mesmo tempo, é meu comum em ser mundo. Assim, o campo se preserva, construindo-se enquanto movimento contínuo e histórico, mas, ao mesmo tempo, há crescimento e transformação. Né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que seria esse self na Gestalt terapia. A gente tem que o self, na linguagem do senso comum, né, como a gente acredita aí através da reflexão do senso comum, o self é puramente uma personalidade estática. E hoje a gente vai refletir sobre isso. Né? Você é uma personalidade estática, como você nasceu, como você estava na infância, continua sendo a mesma pessoa que você é hoje, você continua com as mesmas ideias, você continua com os mesmos comportamentos, com as mesmas crenças, né? Então, assim, a gente ainda tem no senso comum uma ideia muito estática, muito fixa do que seria esse eu, né? Do que seria esse self. A gente traz enquanto personalidade estática, enquanto personalidade aí que vai estar conosco durante todos os nossos anos de vida. E a Gestalt, ela chega para quebrar com essa ideia. A Gestalt, ela traz a ideia de self enquanto processo. A ideia de self enquanto implicado no campo, né, de vivências desse organismo humano. Então, self, como eu já trouxe na pequeno trechinho que a gente começou aqui lendo, self ela não é uma entidade, não é algo fixo, não é uma substância, né? Não é essa imagem que você vê refletida no seu espelho, não é só sua biologia. Então, a gente precisa compreender a dinâmica desse self. Self é processo. Se self é processo e dinâmica, e depende das nossas vivências, depende das nossas construções contínuas, desse nosso movimento contínuo, desse campo que nós somos, então eu não posso definir self enquanto estaticidade, né? Então, assim, self é unidade, interação, movimento na fronteira de contato.
né? Então, como a gente já trouxe, essa fronteira de contato, ela não é algo rígido para separar, dicotomizar, né, o organismo do meio, o organismo do ambiente. A fronteira de contato é exatamente essa dinâmica de conexão, de interação entre organismo e meio. Então, eu não posso dizer que você é somente você. Eu não posso dizer que o eu é somente uma parte isolada que vivencia sua individualidade aí durante o seu processo de vida. O eu, o self, esse movimento de ser organismo, ele é exatamente essa dinâmica de encontro, de unidade, de se igualar e de se diferenciar desse meio, desse mundo, dessas relações que a gente vive. Né? Então, eu posso dizer que self é essa unidade que a gente consegue enxergar nessa dinâmica de interação entre organismo e ambiente. Self é esse funcionamento dessa fronteira. É, ao mesmo tempo, o que se aproxima, né? Organismo ambiente faz com que se aproxime e, ao mesmo tempo, se diferencie. Essa dinâmica de conexões, de interconexões. Então, self é esse funcionar da fronteira. Posso dizer que self é esse experienciar, né? Essas vivências que a gente passa por esse processo, durante esse nosso processo de viver. Self é a função, são funções, e possui sua própria elasticidade, flexibilidade na dinâmica do existir humano, né? O que reforça o que a gente acabou de dizer. O self não pode ser visto somente como algo cristalizado, como algo definido, como se eu carregasse uma figura, uma imagem totalmente endurecida do que é esse eu, né? Como se para sempre eu tivesse que carregar essa minha forma de ser, essa minha forma de pensar, esse meu comportamento, e o quanto é pesado, né, a gente refletir sobre isso. Imagine só se você fosse o mesmo que você foi há 5, 10 anos atrás, e se a gente não pudesse estar se reinventando a cada nova situação que nos aparece, né? Então, assim, quando a gente fala de self, a gente fala desse contato com esse estranhamento, desse contato com essa novidade, porque é exatamente o que a gente é, né? Construções contínuas. Nós estamos o tempo todo contactando o mundo, né? Self é exatamente esses sistemas de contatos, é esses contatos que a gente faz nesses momentos. Então a gente está o tempo todo aí lidando com as situações do mundo, e nessas situações a gente se reinventa, e isso é self. Self implica campo e pode ser visto como essas conexões de contatos que fazemos no momento, mas somos essas constantes reformulações de momentos. Então o self também é instante. Então o self traz essa nossa noção de campo, né, que inclusive já tem vídeos aí que a gente fez sobre campo. Então o self traz essa ideia de campo exatamente por falar dessa interação momentânea e espontânea que surge nesse agora entre organismo e ambiente, que depende das situações, né? A gente vai agir, a gente vai se movimentar, a gente vai sentir dependendo das situações. E o self está se construindo e sendo exatamente nessas situações. Então eu não posso falar de um self terminado, eu falo de um self em gerúndio. Self é a minha unicidade, a minha unidade enquanto existência. E ao mesmo tempo é meu comum em ser mundo. É por isso que eu trouxe aquela frase, né? Você não é só você. Você não é um fragmento separado do mundo. Você e mundo, dicotomia. Não, é isso. A Gestalt tenta quebrar isso desde muito cedo. Você é exatamente essa relação, esse encontro, essa conexão, né? Esse enraizamento, essa flexibilidade. Então, por isso que se você enquanto psicoterapeuta, você estudante de psicologia, você vai ver muito que a gente fala em relações dessas pessoas que nos chegam, os nossos clientes, né? Que buscam a psicoterapia, a gente fala muito dessas relações que ela vem construindo, desse campo de vivências dela, né? De como ela se enxerga também, de como ela contacta o mundo, de como ela entra em contato. Então a gente fala de todo aí esse arcabouço de se ver esse organismo enquanto conexões, né? Enquanto contatos, enquanto encontros. Você nunca será só um eu individualizado, individualista, né? Porque quando você tem essa visão somente de um eu individualista,
você acaba indo para uma visão adoecida de mundo. Porque é como a gente sempre fala, nós temos esse nosso self-suporte, esse nosso auto-suporte, mas a gente também está contactando o mundo e a gente respira, a gente come, a gente se alimenta, a gente contacta esse mundo, a gente está inserido numa cultura, então nossas ideias, nossos pensamentos advêm dessa cultura, né? Então, assim, self é exatamente isso. É por isso que a gente fala em Gestalt e self enquanto função, e não self enquanto substância ou entidade. Então, o campo, ele se preserva através desse self. Ele se constrói enquanto movimento contínuo, histórico, mas ao mesmo tempo há crescimento e transformação. Então, é através dessa ideia de self enquanto processo, né, enquanto continuação, enquanto gerúndio, que a gente consegue se enxergar tanto enquanto ser singular, né, que tem suas vivências, que tem seu fundo histórico, que tem sua construção histórica, né, tem seu movimento enquanto ser único também, mas também tem o seu encontro comum com o mundo, né? Então, assim, está inserido na história, está inserido numa cultura, está inserido num tempo, num tipo de relação. Então, a gente também é mundo. E é através dessa ideia de self que a gente consegue enxergar esse encontro entre único e comum ao mesmo tempo, né? Enquanto atividade e passividade ao mesmo tempo. Enquanto movimento, que a gente também entende o self exatamente sendo esse ponto médio que a gente falou no vídeo anterior. A gente entende esse self sendo uma atividade de ação e agir, de manipulação, de orientação, de escolha no mundo, mas a gente também entende esse self enquanto passividade, enquanto abertura. Então, esse self é exatamente essa espontaneidade que surge nessa situação que está acontecendo nesse momento. Self é a nossa espontaneidade que está nessa situação, está engajada nessa situação. Então, é a partir daí, né, que Peirce, Hefferlein e Guzman, no livro Gestalt Terapia, que eles vão trazer muito essas funções do self. A função id, ego e personalidade, né, que a gente já tem um vídeo, inclusive, falando, mas trazendo novamente, que seriam essas funções que constroem essa unicidade do self. O id, que seriam as nossas necessidades, nossos apetites, nossos hábitos, né? Então, assim, é muito importante você que é psicoterapeuta estar atento às funções id que são expressas na relação terapêutica, né? Que são os hábitos, as palavras, muitas vezes os hábitos verbais, os hábitos relacionados à ação motora. Então, esse id também fala sobre isso. Esse id como fundo comum, como fundo que um meio que não você não está muito atento naquele momento, mas que faz parte, né? Como se a gente ampliasse tudo. Então, esse id traz exatamente essa ideia dos desejos, das excitações orgânicas, dessas necessidades inacabadas, desse nosso agir que muitas vezes, dessa nossa expressão que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, né? Então, a gente tem aí essa função id. Temos a nossa função personalidade, que indica mais como a gente se reconhece, né? Então, assim, as nossas representações verbais de nós mesmos, o que a gente consegue falar em relação a nós mesmos. E temos a nossa função ego, que a gente traz muito na psicoterapia, porque exatamente remete a essa função de agir, de manipulação, de orientação, de exercer contato mais próximo, de se afastar desse contato, de movimento, de escolha, de ação, de ato, né? Então, assim, o self, ele tem, né, essa visão de self, tem exatamente essas funções aí que se conectam. E aí é muito importante a gente se atentar, né, na psicoterapia. Por exemplo, a função ego, realmente essa pessoa está conseguindo agir, está conseguindo exercer contatos, ou não, está se afastando muito do contato, não sabe agir por ela mesma, tem pensamentos e age de acordo com o que os outros pensam, né? Então, assim, é bem interessante a gente trazer essa ideia do self-support na psicoterapia, né? E também das funções ego, como é que está essas funções desse ego, ele está conseguindo agir por ele mesmo, ele está conseguindo se sentir enquanto autor de si mesmo, né? Que é muito importante.
o cliente chegar e falar, né? Eu estou pensando sobre isso, estou sentindo isso e eu estou agindo. Se reconhecer enquanto eu da situação é o que remete a essa função ego. E é exatamente o que a gente acaba falando, né? Sobre totalidade, sobre o que a gente pega da psicologia da Gestalt, sobre a totalidade ser mais do que a soma dessas partes, né? Então a gente fala sobre isso. A gente fala sobre nossos sistemas, nossas funções, nosso id, com nossa história passada, com nossas situações inacabadas, com a nossa visão de mundo, com nossas vivências, com nossos apetites e desejos, nosso ego enquanto ação no mundo, nossa personalidade enquanto fala, enquanto movimento, enquanto representação cultural também, né? Então, assim, somos exatamente essa dinâmica toda, né? Essa conexão. E é exatamente o que a Gestalt entende enquanto esse eu, né? Esse self totalmente distoante dessa nossa ideia estática de eu, de personalidade, de si mesmo. A gente entende esse si mesmo implicado no seu processo de existir, de vivenciar nesse mundo, né? Então, assim, aí eu te pergunto de novo, quem é você? Muitas vezes a gente acaba somente preservando uma ideia estática de nós mesmos. A gente acaba preservando uma determinada configuração, né? Eu sou aí esse encontro aqui, e aí eu me construí e eu somente sou isso, né? Então, assim, a gente acaba construindo imagens fixas de nós mesmos e se prendendo, se cristalizando, não sendo flexível, não se abrindo para o movimento de ser constante, para o movimento de mudança, para o movimento de encontro e de desencontro, né? Então a gente acaba não aceitando exatamente as nossas possibilidades de ser no mundo, de ser com o mundo e de ser mundo. A gente se cristaliza somente numa ideia totalmente fechada do que nós somos. E aí, a Gestalt, ela fala sobre novas configurações, ela fala sobre novas figuras, ela fala sobre, muitas vezes, nesse processo existencial, a gente ter que se reconstruir, se reinventar, colocar novas partes, lidar com novas situações, que é exatamente esse ajustamento criativo, né? E o self é exatamente esse ajustamento criativo. A gente ter possibilidade de criar novas configurações, a gente ter possibilidade de ser processo, de criar novas formas de sermos nós mesmos, de nos ajustarmos de forma saudável, de pensarmos como poderíamos ser em contato com as novidades do mundo, né? E não somente preservar determinadas visões estáticas de nós mesmos. A gente ainda tem muito a viver, ainda tem muito aí a construir no nosso processo de vida, de existir no mundo. A gente ainda vai passar por muitas situações e se ficarmos somente presos a certos pensamentos do que nós somos, né, enquanto algo totalmente fixo, cristalizado, empedrado, a gente acaba abrindo mão da nossa capacidade de ser flexível, né, da nossa dinâmica, da nossa poesia, do nosso verso, da nossa construção, de sermos dinâmicas, de sermos essa desorganização, né? É o que a Clarice Lispector, ela tanto traz em seu livro A Paixão Segundo GH, né? Quem tiver possibilidade de ler, ela fala exatamente sobre essas nossas desorganizações, né? A gente tá aí lidando com as situações do mundo, muitas vezes a gente se constrói, se coloca uma forma, depois se coloca outras formas, mas o ser saudável é exatamente reconhecermos que em alguns momentos a gente vai se desvestir, se desnudar de algumas formas para se reconstruir novamente, né? Então, diante disso, né, eu te convido a pensar sobre esse ser você. Quem é você? Quantas vezes você teve que se reconstruir? Quantas vezes você teve que lidar com situações que pareciam insuportáveis, que até aquele momento você não suportava e que você teve que se ajustar de outra forma, né, para conseguir lidar com as situações? Então, esse é o si mesmo.
esse si mesmo da flexibilidade, esse si mesmo da correnteza, da fluidez, esse si mesmo que permite que você encare novas situações e cresça a partir desse contato com essas novas situações. Esse si mesmo que permite essa autorregulação, que permite se reconhecer enquanto self, enquanto processo, enquanto um sistema de encontros, enquanto um existir que vai se construindo aos poucos, que vai se construindo de acordo com os conflitos que a gente vivencia, de acordo com as nossas agressões, no sentido de agressão gestáltica, de vontade, de necessidades também, né? Então, a gente é esse self aí que está se construindo constantemente no decorrer das nossas situações de vida. E se prender somente numa visão fechada do que é esse eu, é limitar seu ser no mundo. Muitas vezes, o que faz com que emerja tantas neuroses, né, tantos adoecimentos, você não se reconhecer enquanto ser flexível, enquanto autor de si mesmo. Né? Apesar de você estar no mundo, apesar de você ser implicado nesse mundo, de você ser um ser social, né, mas você ainda também tem esse ego, você tem esse eu, você tem essa ação, né, você tem esse ato. Então, é preciso se reconhecer também enquanto protagonista do seu processo de existir. O que acontece muitas vezes é que o cliente chega na clínica sem conseguir ser protagonista de si mesmo, né? Só fazendo o que o outro quer que faça, só seguindo, se movimentando de acordo com o que o outro quer. E muitas vezes não tem consciência disso. Então, esse si mesmo fala exatamente sobre esse encontro de ser eu único com o encontro de ser comum com o outro, com o mundo e com o meio. Esse self fala exatamente sobre o funcionar, sobre o movimento de ser fronteira de contato, de ser campo, né? Do agir dessa conexão entre organismo e ambiente. Tá certo, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí, né? A gente já tinha falado sobre self, mas é sempre bom a gente estar revisitando, a gente ter novos sentidos, né, do que essa teoria resgata, falando a partir, né, quem quiser aí ter acesso a esse conteúdo sobre o que é self, indico demais esse livro do Granzotto, né, Marcos Granzotto, Rosane Granzotto, também esse livro aqui do Robini, o Self Desdobrado, e tem o nosso livro central da Gestalt Terapia, né, o nosso precursor aí para entender a teoria da Gestalt, da teoria da Gestalt Terapia, que é esse livro Gestalt Terapia, né? E também tem outros, mas é isso mesmo, a gente vai se revisitando e a gente vai crescendo em contato com essas teorias, com essas compreensões, com dimensões tão grandes para a nossa formação. Tá certo, gente? Beijos e qualquer dúvida ou qualquer contribuição, coloque aí nos comentários, tá bom?